que outra questão que ela tinha bastante informação gráfica, mas vamos ler o enunciado aqui primeiro. Um estudo ecológico de abrangência nacional desenvolvido por Mancico e colaboradores avaliou o impacto do crescimento do Programa Saúde da Família e a redução da mortalidade infantil no Brasil de 1990 a 2002, quando a cobertura do programa era de 36%. Assinale a assertiva correta de acordo com os resultados apresentados na tabela. E aí a gente tinha essa tabela aqui, que a gente olhava para a tabela e já levava um sustinho, porque ela tinha muita informação. Mas vamos lá, o que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem variáveis independentes, e aí aqui, uma variável independente era o programa de saúde da família, acesso à água, leitos hospitalares, o analfabetismo da mulher, fertilidade, a questão socioeconômica. E aqui, na outra coluna, a gente tinha os efeitos se a gente aumentasse em 10% essas variáveis. Então, por exemplo, se eu aumentasse em 10% o programa de saúde da família, qual que ia ser o impacto na redução da mortalidade infantil? Na mortalidade infantil propriamente dita. Então, o que a gente tem que ver primeiro quando a gente tiver esse tipo de questão? Primeiro, a gente vai olhar e a gente vai ver se todos os fatores aqui estão dentro do intervalo de confiança. E se nenhum está passando pelo zero. Porque lembrando que quando eu tenho uma variável que passa pelo 1, quer dizer que ela está se portando ora como benefício e ora como malefício. Então, ela não tem relevância estatística para mim e eu excluo ela. Então, por exemplo, eu vou excluir aqui a parte da fertilidade e da parte da questão social, socioeconômica, justamente porque passa aqui, ó, 0,49 a 3,08. Então, passa pela igualdade. E aí, por isso, não tem relevância estatística. E aqui a mesma coisa, 0,37 a 1,58. Então, esses dados eu vou excluir, eles não têm relevância para mim. Agora, os outros, eu estou olhando aqui, todos estão dentro do intervalo de confiança e não está passando pela igualdade. Então, estão certinhos. E aí, a gente vai agora interpretar. Lembrando que aqui eu estou falando da porcentagem de mudança na mortalidade infantil e aqui são as variáveis independentes. Então, eu concluo com isso que o Programa Saúde da Família, ele teve um impacto na mortalidade infantil em diminuir 4,56%. Enquanto que a falta de... o analfabetismo das mulheres, quando eu aumento ele em 10%, eu aumento também em 16,82% a mortalidade infantil. Então, esses eram os dados que a gente tinha aqui da nossa tabela, e aí a gente tinha que avaliar as alternativas. Vamos começar aqui de baixo para cima. A letra D falava: o analfabetismo materno não tem impacto na mortalidade infantil. E, na verdade, a gente viu que tem sim, em aumentar 16,32%. Então, estava errado. A letra C falava que os leitos hospitalares têm maior impacto na redução da mortalidade infantil do que a cobertura do Programa Saúde da Família. Mas se a gente olhar, os leitos hospitalares, eles reduziram em 1,35%, enquanto que o Programa Saúde da Família diminuiu em 4,56%. Então, eu tive um impacto maior na redução com o Programa Saúde da Família do que com os leitos hospitalares. Então, estava errada também. A letra C falava que o acesso à água tem efeito maior na redução da mortalidade infantil do que a cobertura do Programa de Saúde da Família. Enquanto que, na verdade, o Programa Saúde da Família tem um impacto maior do que o acesso à água, que é reduzir em 2,92%. E a letra A era o nosso gabarito, que um aumento de 10% na cobertura do Programa Saúde da Família diminuiu em 4,56% a mortalidade infantil no período, justamente o dado que a gente pegava aqui do enunciado. Então, essa questão é muito bacana porque ela exige interpretação, mas não exige nenhum tipo de conceito que você precisava saber previamente.